Fala, meu segundo ano tranquilo. Seguimos aí então na quarentena, né? Saudade de vocês, saudade de tudo. Até do mau humor da Bárbara eu tô com saudade. Barbarinha, minha querida, faz alguma treta lá no grupo, cara. Tô com saudade de você xingando alguém. Brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar sobre a expansão marítima europeia. De uma forma bem resumida, sabemos aqui as dificuldades e as limitações que muitas pessoas têm de acesso à internet, os lisos aí de pacote de dados, né, que 5 minutos após acessar qualquer vídeo a internet está caindo. Enfim, vou ser o mais breve possível para a gente evitar esses transtornos. É um vídeo mais que esclarecedor. Quando tudo voltar à normalidade, aí obviamente nós vamos ver tudo isso novamente na íntegra. Bem, para a gente falar de expansão marítima europeia, a gente tem que lembrar de um outro assunto que é o renascimento comercial e urbano, né? Vamos lembrar que a Europa ela passou por uma grave crise, né? E essa crise é chamada de crise do sistema feudal. A decadência do feudalismo se dá por N fatores, para lembrar aí as epidemias como a peste negra, né? A infertilidade do solo, as revoltas camponesas, a disputa entre as nobrezas, e essa disputa entre as nobrezas ela é fundamental aqui nesse momento, tá? Bem, tudo isso atrelado a uma outra situação que ocorreu tempos antes, ali na Península Itálica, no momento das Cruzadas, onde lá que será o berço do que nós chamamos de reabertura comercial. Ali nós vamos iniciar a prática, né, desse comércio da Europa com o Oriente, podemos dizer assim. Só que nesse momento o que interessa para a gente aqui é o quê? A expansão marítima europeia, a partir com foco ali em Portugal e Espanha, principalmente Portugal, que é considerado ali o pioneiro dessa expansão, certo? Vejamos, pessoal, em meio a essa decadência do sistema feudal, nós vamos ter podemos que dizer que um enfraquecimento da nobreza. A nobreza ela vai ficando cada vez mais frágil, vai ficando cada vez menos influente, e por outro lado nós temos uma outra classe que está crescendo, que é a classe de comerciantes, que é a classe burguesa. Nesse momento, alguns nobres eles vão passar a ter mais prestígio, eles vão passar a ter mais fortalecimento e eles vão começar a se interligar com os comerciantes, os burgueses, lembrem deles, aqueles que moravam nos burgos, aqueles que viviam da atividade comercial. Nesse momento, nós vamos ter essa ligação, que não é bem uma aliança, como muitos falam, mas essa ligação, essa relação entre uma pequena parte da nobreza. Vamos lembrar que a maioria está em decadência, as terras estão cada vez menos férteis, né? Os camponeses estão revoltados, a peste negra matou muito camponês, então tem ali uma nobreza que está em decadência, e por outro lado nós temos outros que estão fortes, estão querendo expandir os seus domínios, certo? Então o que nós podemos pensar nesse momento? De uma centralização política. A era feudal nós temos o poder descentralizado, tá, na mão dos senhores feudais, e nesse momento nós caminhamos para uma centralização política com o apoio de quem? Com o apoio da burguesia. Aquela nobreza que está em decadência irá apoiar o rei. Por outro lado, aquela classe de nobres e de comerciantes que também deseja apoiar o rei, por que eles desejam apoiar o rei? Para poder vender os seus produtos, para poder fazer o seu comércio. Tá? Então nós vamos ter uma figura central, nós vamos ter o rei. O rei se colocando como o dominador, ou aquele que vai controlar tanto essa classe de nobres que está ali em decadência, quanto essa classe de burgueses que está crescendo nesse momento. Nós vamos ter essa centralização política que será chamado de absolutismo monárquico. Beleza? Nós já vimos sobre isso. A partir de então, com essa crise instalada a respeito da decadência do sistema feudal, nós vamos ter
essa reabertura comercial e urbana, tá? Que inicia, obviamente, de forma restrita, tempos antes, ali pela Península Itálica e também em Portugal, certo? E por falar em Portugal, o pioneirismo, para a aula que nós estamos tendo agora, o pioneirismo português, ou seja, o fato de Portugal ter sido o primeiro país a se lançar como o grande explorador dos mares, ele é fundamental nesse sentido. Se você observar o mapa de Portugal, Portugal não é um território muito extenso, tá? Ele faz parte ali do que nós chamamos de Península Ibérica, está coladinho ali com a Espanha. Se vocês puderem dar uma olhada aí no mapa e observar, ele é formado quase completamente por um extenso litoral. O litoral português, ele é muito grande, tá? Obviamente, em comparação ao seu território. Vejam, Portugal será o grande pioneiro, o grande iniciador por alguns motivos, tá? Primeiro grande motivo, o litoral português, a sua posição geográfica. Segundo, a sua atividade pesqueira. Formou-se em Portugal uma classe de grandes pescadores, aventureiros e exploradores do mar, certo? Outro motivo, nós vamos ter uma escola de navegadores que existia em Portugal, chamada Escola de Sagres. Assim como vocês vão para a escola aprender temas fundamentais para que vocês façam um bom vestibular, lá em Portugal, a galera ia para essa escola de Sagres para entender técnicas de navegação, certo? E o outro motivo é uma revolução que não nos cabe nesse momento falar sobre ela, mas é uma revolução chamada Revolução de Avis. Nessa Revolução de Avis, o Pedro I, o mestre de Avis, será o cara que sentará no trono português. E o que isso tem a ver com grandes navegações, pessoal? Ele irá apoiar a atividade comercial. Ele vai apoiar a atividade ali dos mercadores, aqueles que praticam o mercantilismo, certo? Então nós vamos ter aí uma expansão a partir de Portugal, mas como eu falei para vocês anteriormente, o renascimento comercial e urbano que se inicia lá na Itália será fundamental. O conhecimento que será construído lá na Itália devido à sua herança greco-romana, que era uma galera ali muito racionalista, muito ligado à observação da natureza, à observação da vida, dos fenômenos, certo? Isso deixará uma herança muito grande para que essas grandes navegações possam ocorrer posteriormente, né? E vamos lembrar que o primeiro cara considerado, o que nos interessa aqui a nível de vestibular, o primeiro cara a chegar, o primeiro europeu a chegar na América, né, é o Colombo, que apesar de estar a serviço da Espanha, vamos lembrar, Cristóvão Colombo era genovês, Estado italiano. A Itália, como nós conhecemos hoje, não é a Itália de outrora. A Itália de outrora, na verdade, era um território dividido por vários estados. Isso também é um outro assunto que nós não vamos debater agora. Mas Colombo era genovês, era de Gênova, Estado italiano. Então vamos entender como essa revolução intelectual, esse renascimento comercial, a ideia de que a Terra, por exemplo, ela é redonda, isso tudo vai fazer muita diferença durante esse processo de expansão marítima. Né? Então, 1492 chega Colombo, né? Cristóvão Colombo, que há quem diga que acidentalmente chegou aqui na América, morreu sem saber que tinha chegado à América, pensando que tinha chegado nas Índias, né? 8 anos mais tarde, nós vamos ter aí a chegada do que nós conhecemos como Pedro Álvares Cabral no Brasil em 1500.